no ano de 107 d.C., enquanto Roma celebrava sua vitória sangrenta sobre os dácios, um ancião de mais de 70 anos, acorrentado e vigiado por soldados, marchava rumo a uma morte brutal. Seu crime: negar-se a curvar-se aos deuses do império. Inácio de Antioquia, bispo venerado, portador de Deus, carregava nas costas não apenas grilhões, mas o destino de se tornar um mártir, cujo sangue ecoaria por séculos. Condenado às feras no Coliseu, ele viajou sob escolta militar da Síria, a capital do mundo antigo. Mas em cada passo dessa jornada sombria, Inácio transformou correntes em cálamos. Escreveu 7 cartas, ditadas com urgência a um amanuense, documentos que se tornariam o grito silencioso da fé primitiva. Cartas cheias de fogo, onde declarava: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu seja pão puro de Cristo. Por trás daquela determinação, porém, havia uma luta invisível. Cristãos de Roma, movidos por compaixão, planejavam salvá-lo. Mas Inácio, em desespero sagrado, suplicou: não roubem minha coroa. Deixem-me ser devorado pelas garras da morte, para que meu sangue grite o nome de Cristo. Suas palavras eram um rugido. Não me basta ser chamado cristão. Preciso morrer como um. Nas cartas, revelava-se um homem dividido entre a fragilidade humana e a obsessão divina. Seu amor estava crucificado. Sua carne já não desejava comida corruptível, mas o sangue imperecível de Cristo. Até seu apelido, portador de Deus, ganhava duplo sentido. Carregava a fé nas costas, mas também era levado por ela, como um navio à deriva em um mar de leões famintos. Ao passar pela Ásia Menor, cristãos corriam para vê-lo, bispos, presbíteros, fiéis, testemunhas de que mesmo na cela de um condenado, a igreja respirava. Mas Inácio não queria admiradores, queria legado. Se calarem minha voz, serei a palavra de Deus. Se me salvarem, serei apenas um homem. Avisava, como quem sabia que seu verdadeiro poder estava na morte. Ninguém sabe ao certo se os leões o devoraram em Roma, mas seu silêncio final ecoou mais alto que qualquer rugido. Policarpo, bispo de Esmima, buscava notícias tempos depois, e o vazio das respostas só confirmava. Inácio havia cumprido sua promessa. Hoje, suas cartas são relíquias manchadas de sangue e esperança. Ele não fugiu, não tremeu. Inácio, o portador de Deus, tornou-se semente, triturado pelo ódio do império, mas germinando como o pão da eternidade. Sua história não é sobre um fim, mas um início, o primeiro ato de um espetáculo onde mártires não morrem. Eles incendeiam o mundo.